Deputados, depois da reunião com o ministro Barroso e os líderes de partido, vários mudaram de ideia e deixaram de apoiar a mudança no sistema eleitoral. Como vocês observam essa interferência direta do Poder Judiciário no Legislativo? Felipe. Bom, isso é um absurdo. De fato, uma interferência. Isso é uma interferência ilegal e indevida, na verdade. Agora, isso nos mostra um problema mais grave, que é um problema de governança eleitoral que nós temos no Brasil. Porque o Brasil é o único país do mundo que tem uma corte eleitoral que administra as eleições. E quando eu falo administra as eleições, eu me refiro desde o desenvolvimento dos softwares até a licitação das urnas. Desde a organização de cada sessão eleitoral até a distribuição dos eleitores e biometria de todos os eleitores brasileiros. Então, faz a administração eleitoral, faz a legislação, legisla, muitas vezes, inclusive, contra o próprio Congresso Nacional, contra a vontade soberana dos eleitos pelo povo, e que também julga não só as eleições, mas os partidos políticos e os próprios políticos. E, dentro da composição dessa corte, nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal. No direito, a gente aprende que quem fala por último não fala antes. Então, isso já fere a composição do TSE, já é ilegal justamente por isso, por ter membros do Supremo Tribunal Federal como membros do TSE. Então, esse problema, essa interferência que nós estamos vendo e que ocasionou essa mudança de cenário na comissão especial e na Câmara como um todo, reflete isso, esse problema de governança eleitoral que nós temos. O Luiz tem até um projeto de lei, uma PEC, para reformular as competências do TSE. E enquanto nós, de fato, não rediscutirmos para que serve a Justiça Eleitoral, para que serve o TSE, limitarmos as atribuições, como todos os países fizeram, aliás, todos os países do mundo têm autarquias independentes ou instituições independentes que cuidam da administração das eleições. Não se pode misturar a administração das eleições com o julgamento, porque a gente sempre vai cair nesse problema que nós estamos vendo. Não tem provas de fraudes, mas todas as tentativas de provar que o sistema é vulnerável, o próprio TSE inviabiliza essas tentativas. Porque não é interessante ao TSE mostrar que o sistema que ele próprio desenvolve, que ele próprio utiliza, é vulnerável. Então, o TSE, ele próprio, sabota a democracia brasileira ao impedir que se teste efetivamente os sistemas utilizados por ele próprio. Então, esse problema é um problema de governança eleitoral que, no final das contas, nós temos que rever, seja agora, seja depois. Deputado Luiz Felipe. Olha, os ministros do TSE, como muito bem colocou aqui o Felipe Barros, eles são nomeados de quem foi nomeado. O STF foi nomeado, e eles é que nomeiam para o TSE. Enfim, é um órgão rotativo aí, que é um substrato do STF. De qualquer maneira, eles são juízes, ou ao menos se colocam como juízes, mas alguns ali têm PhD, são professores, têm livros, dão aulas, não só no Brasil, mas fora, sobre direito constitucional. Então, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Esse negócio de que eles não estão interferindo, de que eles estão isentos, isso simplesmente não procede ao bom senso. Eles sabem muito bem que eles estão interferindo. Então, essa questão de interferência, para qualquer Estado de Direito, que ao menos se julga que tem Estado de Direito, já é uma violação. E eles sabem muito bem que estão cometendo esse tipo de violação do Estado de Direito. Agora, como que se contrapõe a isso? O Felipe Barros tem essa medida do voto impresso, do voto auditável, que dá essa possibilidade de chancela. Também tem um projeto de emenda constitucional que separa os poderes do TSE, fragmenta entre quem vai executar as eleições, entre quem vai legislar, isso bota de novo no colo do Congresso Nacional, a parte legislativa da questão eleitoral, e quem vai julgar os processos eleitorais, se foram justos ou não, se foram transparentes ou não. Então, essa separação é fundamental. Então, enquanto nós não tivermos toda essa gama de reforma, de fato, vamos estar com um modelo eleitoral extremamente falho e
com potenciais aí de fraude em absoluto, ou seja, facilmente fraudáveis. Então, é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar. Não só é o início de um processo reformista. Agora, aqui fica a minha questão aos próprios ministros que estão lá no STF, que são alguns deles ali, tenho até eu converso e imagino que tem pessoas de bom senso que conseguem interpretar o que nós estamos levantando aqui como sendo algo razoável, né, deles próprios se auto-reformarem. E nós não vimos nenhuma iniciativa de reforma do TSE vindo dos próprios ministros, que têm essa consciência toda do que eles estão fazendo. Então, aqui fica escancarado algo pior que está no ar, que não quero conjecturar exatamente o que nós pensamos aqui, porque é só suposição. No entanto, quero apontar aqui as saídas, né, para onde que a gente tem que ir. Então, essas medidas do voto impresso são necessárias, essa emenda que o Felipe Barros está fazendo uma ótima relatoria, ela é fundamental, e temos também que trabalhar na reforma do próprio TSE, para que tenhamos aí um sistema eleitoral de fato transparente, condizente com o direito natural nosso de contestação. Deputado Felipe, o senhor gostaria de fazer a tréplica? Só para complementar, que existe uma tentativa, nesse momento, da grande mídia, de emplacar a seguinte narrativa. Olha, o TSE está reagindo às falas do presidente Bolsonaro, que é um autoritário, que é um ditador. Então, na verdade, o TSE está tentando resguardar a democracia contra o autoritarismo do presidente Bolsonaro. Essa é a narrativa que grande parte da grande mídia está tentando emplacar, o que é uma mentira, porque o Tribunal Superior Eleitoral sempre se colocou contra o voto impresso. Todas as vezes que o Congresso Nacional aprovou o voto impresso, a Secretaria de Tecnologia da Informação, o senhor Giuseppe Janino, que era o ex-secretário, e hoje o senhor Júlio Valente, iam ao STF, peticionavam dentro do processo, dizendo que o voto impresso era inconstitucional e faziam a cabeça dos ministros para que os ministros declarassem inconstitucional o voto impresso. Então, o TSE nunca quis perder essa prerrogativa que hoje apenas meia dúzia de burocratas do TSE tem, que é, no final das contas, atestar a lisura das eleições. O TSE quer manter o monopólio da democracia brasileira, no final das contas. Não quer compartilhar e não quer fazer valer a Constituição Federal, que diz que o poder emana do povo, o poder não emana da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Né? Então, esse é o problema. Essa narrativa que a grande mídia tem tentado emplacar é uma narrativa mentirosa que precisa ser desmascarada.